Eu acabei de publicar um vídeo sobre como o inglês seria se fosse falado como o português. What's up, Face? Yo, Face, what's up? Queria dar uma explicação de todas essas coisas que eu apresentei, por que são estranho no inglês, começando com esse face, né, rosto. Eu estranhei muito ao aprender o português que cara quer dizer dude, man. A gente chama outras pessoas assim informalmente, em particular entre homens. Mas para falar em português, e aí, rosto? What's up, face? Muito estranho isso, mas não é um erro que eu ouço muito de brasileiro, claro. Face, Face, Face. I have to tell you, I just went to Brazil and I loved. You loved. Was fun? Was hot? O propósito do vídeo é soar mais e mais como brasileiro, né? Com sotaque muito carregado de brasileiro, ou tendência de brasileiro ao falar o inglês. E a primeira coisa, com certeza, é a coisa que eu mais vejo, o erro que eu mais vejo é quando o brasileiro esquece de usar o it. O inglês não tem sujeitos ocultos, sujeitos escondidos como o português. Por exemplo, falando do tempo, né? Tá chovendo. Mas no inglês a gente tem que ter um sujeito. Aí no inglês a gente fala it is raining. O que é o it? Eu não sei. Mas é preciso para o inglês funcionar assim. No português não tá preciso. E aí brasileiro às vezes comete esse erro no inglês. Falando essas frases como I loved, eu gostei, eu adorei. No inglês a gente tem que falar I loved it. Ou foi muito divertido. No inglês não seria was very fun, was so fun. A gente tem que incluir o it was very fun. Ou it was warm. E não somente was warm, por exemplo. Foi quente. Yeah, was so fun. Was sunny and warm. Was one of the best vacations I've ever had. It was one of the best vacations I've ever had. Foi uma das melhores viagens, né? It was one of the best vacations. A gente tem que incluir esse it, ou this, ou that. Cool, I'm glad to hear. Which city was your favorite? Face. I was on so many different cities. Nossa, essa coisa, esse errinho é muito estranho, muito interessante, porque no inglês a gente tem duas palavras, in e on, enquanto no português somente tem em. Então muitas vezes o brasileiro tem dúvida qual é para usar. E eu já fiz um vídeo sobre isso, mas normalmente digo que quando fica na superfície de alguma coisa, tá on, né? My pencil is on this box. Oh, it was on this box. Mas quando tem alguma coisa dentro de alguma coisa, né? These pins are in this box. In, on, tipo na superfície ou em cima, tudo bem, mas tem muitos outros casos onde não dá para saber qual é. E você tem que aprender os casos específicos. Por exemplo, tem uma regra que normalmente funciona que na tecnologia você fala on. Então, on Facebook, ou I'm on an app on my phone. Eu não sei porquê, mas é para decorar. E por isso que os erros acontecem quando o brasileiro fala inglês e soam estranho às vezes. Por causa disso que eu tô caindo na tendência nesse vídeo, exatamente isso. I was on Curitiba, I was on São Paulo, but I especially liked being in the beach on Rio. Devem ser in cidades, né? I'm in Curitiba, in São Paulo, but on the beach in Rio. Gente, esse negócio de pronunciar R como H no português, meu Deus, como eu estranhei quando eu aprendi no português que acontece tipo Rio de Janeiro, restaurante em vez de restaurante, porque no inglês com R no começo é sempre, eu acho, restaurant, Rio de Janeiro, que vem, no inglês seria river, January river, talvez. Estranhei, mas agora é só um fato da vida, ainda cometo erro nesse negocinho no português. E também eu vejo esse erro muito com brasileiros que falam inglês muito bem. Por exemplo, eu tenho um amigo gaúcho que morou aqui nos Estados Unidos por um ano e ele acabou sendo completamente fluente no inglês, mas de vez em quando ele ainda cometava esse erro. Eu me lembro
lembro de algum momento quando ele falou remember, tipo I don't remember em vez de I don't remember. É um erro muito fácil de cometer, só prestar atenção nisso, porque soa muito, muito estranho, coisa extraterrestre para nós nativos da língua inglesa, que alguém iria pronunciar o R como H. Yeah, Rio de Janeiro. I ate on so many good restaurants and I relaxed in a great beach. You remember the name of the beach? No, I don't remember. Let me check in my phone. Opa, in my phone deve ser on my phone, porque é tecnologia. Ridiculous. My phone is frozen. You can refresh the page. Here, I can see. Gente, ouvindo português sem saber como se fala português, o americano vai ouvir essa entonação, que é uma característica muito forte do português, em particular vocês mineiros, uai. Mas eu acho que uma grande parte dessa tendência no português é por causa de ter que dar essa entonação nas perguntas do português. Coisa que acontece um pouco no inglês, mas no inglês dá pela ordem das palavras que está trocada no inglês para sinalizar uma pergunta em muitos casos. Por exemplo, no vídeo eu acabei de falar here, I can see, falando do celular, e isso deve ficar can I see. E, na verdade, para ser correto, deve ser o sujeito e objeto, claro, né? Falado e não escondido, não oculto. Então, a pergunta correta é can I see it? Como frase simples seria I can see it, tipo um fato, mas como pergunta são trocadas essas palavras I can see it. Então mesmo sem a entonação, a gente, nativos da língua inglesa, sabe que é uma pergunta. Então é para lembrar disso e é muito lindo ouvir tipo quase a música da língua quando o brasileiro fala no inglês, eles carregam essa música, essa entonação, não tá precisa, na verdade, vocês podem continuar, porque é muito lindo mesmo, mas é isso, vocês já ouviram que o português brasileiro só quase cantado, é isso que tá acontecendo muitas vezes, eu acho. Uai só! Oh, e fiz um vídeo sobre isso também, um vídeo completo, vou colocar todos os vídeos que eu menciono nesse vídeo, na descrição desse vídeo, para vocês assistirem e entenderem o assunto completo melhor. That is an option? Yes, is one option. Isso seria is that an option? O início trocado, de novo, para formar uma pergunta. Or you have tried resetting your phone? Have you tried? No, maybe I tried that. Worked. Good. Worked, oh, muito engraçado. Isso deve ser it worked. O que funcionou? It worked. A gente tem que incluir, até mesmo sabendo o que é. Tipo, claro que é o celular que funcionou, mas você tem que falar o it, o famoso it. Oh, but now the clock in my phone isn't working. What hours are... Esse assunto é uma bagunça. A maneira de marcar as horas, dizer as horas, são completamente diferentes das duas línguas no inglês. Mas vamos ver se é aquele it e aí o número, né? It is 8. It is 12. It is 3. Então, muito mais simples do português. Não é um erro super comum vindo da boca de brasileiro, mas seria muito estranho para nativo da língua inglesa ouvir esse sistema traduzido ao pé da letra para o inglês. Então, aí incluí nesse vídeo. Are the 3.5 already? I thought it was only the 1. Não é estranho que no português é a uma, mas são as 3, né? No inglês permanece is 1, is 3, is 12, etc. Yeah, time flies. Yeah, time flies and is time for me to go. It is time for me to go. Tá faltando it, mais uma vez. Nossa, como a gente fala isso muito. I have to make a video to put in YouTube. Okay, bye face. Oh, message me later in WhatsApp or in Facebook. Vocês já ouviram falar disso como Facebook, soa quase cute, né? Bonitinho, porque o i, o som de i é para diminuir coisas que nem o inho de português. Facebook é assim, pequeno Facebookinho. E aí essa é uma parte muito grande do sotaque de brasileiro no inglês. Até mesmo não dá para entender porque brasileiro coloca sílaba demais, essas vogais que não existem no inglês, porque é
Facebook, WhatsApp. E em palavras que eu vou falar daqui a pouco no vídeo que terminam com T ou D, essas consoantes duras assim, a gente só acaba a palavra, não é para continuar. Por exemplo, find, achar, né? Ou encontrar. Find, não é find. Ou must, dever, né? Não é must. Tripod, não é tripod. Só find, must. Tripod. É para se acostumar a fazer isso com a boca, é difícil. E fiz um vídeo sobre esse assunto também, porque, na verdade, eu escutei um podcast inteiro, podcast inteiro sobre esse assunto no português, e que é para fazer isso no português brasileiro, com fast food, hot dog, e aí, hein, eu aprendi rápido. Hi, welcome to my house. Aí, nessas palavras, welcome, house, né? Bem-vindos, casa. Não é para pronunciar esse magic E no final das palavras, esse E mudo. Ocorre em muitas palavras esse magic, esse E mudo, esse E silente, que sinaliza como se pronuncia a palavra. E o meu vídeo sobre o magic é um dos vídeos mais populares no canal agora, então dá uma olhada. So, have many other differences between the Portuguese and the English. O brasileiro às vezes pronuncia português como português, que nem o português, que como é a pronúncia no português. Mas além disso, eu estranhei também que there are ou there is tem. No português simplesmente tem uma cadeira, tem 5 cartões postais. No inglês a gente não usa o verbo ter, a gente fala there is, se seja uma coisa só, tipo there is a chair, there is one chair, ou there are para múltiplas coisas, né? There are 5 postcards. Então é uma solução rápida, né? Só para se acostumar. There is, there are. Quando você quer falar tem, falando de uma coisa que existe. Quando haver alguma coisa assim. So, have many other differences between the Portuguese and the English. In português. ênfase na primeira sílaba, mais uma vez. In, a língua português. Santander, Camões. Roraima. Muito bem. Agora com os sons nasais a gente simplesmente não tem, então você vai ter que, sei lá, desaprender essa habilidade, né? Porque é uma habilidade. Eu não conseguia muito fazer esses sons nasais quando eu começava no português. Mas, por exemplo, o Banco Santander seria Santander. No inglês, Santander. O estado seria Roraima, ou na verdade seria Roraima. Eu acho que os meus conterrâneos iriam pronunciar. Mas, na verdade, acho que metade de vocês acham que tem som nasal, a outra metade não. Tudo bem, os meus conterrâneos também iriam dizer muito bem, em vez de muito bem. Sei lá, American, né? American não seria American. Então é para se acostumar. American, Brazilian. Não é para usar o nariz, não. Gavin, you want more one beer? Falei aqui Gavin, né? Como muito brasileiro pronuncia o meu nome, que é Gavin. Esse o A aberto fica difícil, talvez. Esse Gavin, tipo maçã, que torna-se Apple no inglês. É para abrir a boca, sorrir e falar. Não tem vergonha. Apple. Gavin. Falando desse more one, more two e tal, more, e aí um número. No inglês é o oposto, é one more beer. I want one more beer and not I want more one beer. Eu tinha que me acostumar a trocar quando falava no português no começo. É estranho, mas eu me lembro que a maioria dos meus americanos que aprendem um pouco de português quando vão pro Brasil aprendem isso, porque, claro, no restaurante é sempre more one, mais uma, falando de cerveja, né? Eles quase aprendem isso antes de obrigado mesmo. Mas para vocês aqui, lembro que é one more. Repetem isso, one more. E lembrem disso quando eu falar de qualquer coisa, que é sempre a quantidade e aí o more. Em inglês, hein? But actually, on Portuguese, have nouns before adjectives. So, I want more wine head.
Esse negócio de colocar os adjetivos antes do substantivo no português é estranho pra gente, porque no inglês, claro que a gente coloca todos os adjetivos primeiro, que na verdade eu acho estranho depois de aprender o sistema em português, porque aí no português você tem a coisa e você descreve, enquanto no inglês você descreve uma coisa tipo a long black pencil. Então tô falando a long black e sei lá, pode ter mais adjetivos ainda, você tem que quase estocar todos os adjetivos antes de saber o que é a coisa que todos esses adjetivos estão descrevendo, né? No inglês o sistema é assim e eu entendo porque pode ser difícil, mas vocês vão ter que se acostumar a estocar esses adjetivos na mente, que nem estocar o vento, assim. No inglês, em vez de colocar kkkk online na internet, quando rir, né, a gente coloca L-O-L normalmente, que quer dizer laughing out loud, rindo em voz alta. Ou, mais comum ainda, na verdade, seria somente H-A-H-A-H-A-H-A-H-A. E esse negócio de kkk no inglês pode ser, pode constranger um pouquinho, porque, na verdade, é um grupo muito racista nos Estados Unidos, era por muito tempo também, então kkk é ruim no inglês. A minha colega Jack já fez um vídeo descrevendo essa situação um pouco mais. Dá uma olhada e, por favor, escrevam ha L-O-L-O-L. Bye bye, hugs, a huge hug. E para falar tchau, tchau, abraços, manda um abraço. A gente não tem o costume de falar essas coisas, então vocês não podem traduzir ao pé da letra. Vou imaginar agora que tô falando no Skype, terminando a conversa agora. Ok, good to see you, man. Thanks. Alright, see you later. Have a good one. Bye. Ou, tipo, mais um exemplo. Alright, talk to you later. Good talking. Look forward to seeing you again. Say hi to your mom for me. Alright, thanks. See you later, man. Bye. Não tem como a gente não manda abraço, porque abraço é uma coisa muito infantil agora para falar para outra pessoa. Talvez a gente é muito mais frio aqui nos Estados Unidos, infelizmente. Eu adoro esse sistema brasileiro, mas você não pode falar isso. Você pode falar outra dessas opções que eu acabei de falar. E quando mandar, tipo, um abraço ou um beijo no inglês, normalmente é say hi. Simplesmente, tipo, diga um alô para ele. Não é chato isso, mas é assim que a gente fala. Say hi to your wife, your husband, your kids, your mom, etc. Falando de falar no Skype, gente, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu já visitei o Brasil 4 vezes, eu amo, mas eu consegui fluência no português aqui nos Estados Unidos através de conversas online, assim. Sim, eu achei bem legal e povo incrível. Não posso parar em pensar na língua portuguesa. Cidade de Deus ainda é muito difícil para mim entender, para eu entender, não é? Que países visitaste na Europa? Na Europa já... Foi assim que eu aprendi a maioria dessas diferenças e como falar, como desaprender o inglês e aprender o jeito brasileiro, né, de falar português. E assim você pode ser exatamente o oposto, estar no Brasil, mas aprender a minha língua materna. Beach, né? Beach? Uhum. Beach. 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 Eu tenho medo de falar essas palavras. College, faculdade, né? College, yeah. College. In the Brazil, in the Latin America. Because it's so difficult, you know, but you like show me the good way, you know, like the real life. O site que eu usava e ainda uso muito para esse processo é iTalk. Já falei muito sobre isso, mas vou voltar a ser um professor daqui a pouco. Então vou colocar na descrição desse vídeo o link para sermos amigos, mas também para ganhar $10 para uma conversa se você ainda não tem experimentado essa ferramenta incrível. Eu comecei bem no começo, então vamos ser amigos. Estamos juntos nessa jornada de aprendermos a língua da outra. E a vida é curta, né? Então, aproveitar agora mesmo. Tamo junto. Abraços, amigos. See you later. Have a good one. It was awesome talking with you. And say hi to your family for me. And I'll talk to you later. Bye.